Quem era você antes da sua cultura nascer? Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. O que é cultura? Valendo aprovação de ano na escola de psicologia, sociologia, história, geografia, matemática, ciências, estudos sociais, religião, língua portuguesa, inglesa, grega. O que eu quero dizer? Cultura é todo este conteúdo, todo o aparato que a humanidade produziu, visível e invisível, material e imaterial, em todos os campos, em todas as áreas. Arte, ciência, técnicas, línguas, costumes e tradições. Vamos colocar um etc., mas enfim, cultura é um pacote de informações humanas. É através dela, da memorização dela, que a nossa civilização progride degrau após degrau. Caso contrário, se não tivesse esse pacote de informações transmissível, a gente voltaria sempre para a estaca zero. E o que é o Zen? Cultura Zen é o nome que eu dou para a minha matéria, para o centro das atividades da mantra cultural. É uma forma moderna de dizer yin yang? A grosso modo, talvez. É uma forma de entender melhor. Cultura Zen. Conteúdo vazio. Cultura vazio. Zen significa meditação. Foi traduzido como meditação. Zen seria a partícula vazia da gente. Como assim? A gente tem muita cultura, a gente tem muita informação, a gente estuda muito, a gente assiste muitos vídeos do YouTube, adquire informação. Uma parte da gente está sempre vazia. É uma característica metafísica da nossa existência. É um buraco negro dentro de nós, onde tudo que a gente assimila atravessa o horizonte de eventos e desaparece, continua um espaço vazio. Essa capacidade que o nosso cérebro tem de aprender, reter informações e brincar com essas informações, construir outras formas, tudo isso é a cultura em movimento. Existe uma parte dentro de nós que não lida com informações, que não faz cultura. Ela apenas observa a cultura acontecendo. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, um filósofo, educador, uma das minhas maiores inspirações na cultura Zen. Aí pelos anos 20 ele girava o mundo explicando o que é meditação. O que é esse papo todo de não mente. Não mente. Uma parte de nós que não é mental, ou seja, que não é cultural, que não é memória, informação. Uma parte da gente que está sempre observando o processo de aprender. Ele falava muito sobre isso. A mente aprende. Esse aprender é o vazio. Porque uma vez que você aprendeu e acumulou, essa informação acumulada vai para um departamento na mente. Mas você continua vazio, aprendendo, livre do pacote de informações que você acabou de assimilar. Este exercício de manter-se livre, limpo, vazio, em aprendizado constante, esse é o Zen. Esse seria o estado de não cultura. Ele é facilmente amontoado de cultura. A cultura chama mais a atenção do nosso cérebro. As informações, o conhecimento, o ego gosta muito disso. Então ele se apega a tudo isso. E logo a gente para de aprender. A gente simplesmente se apega ao nosso universo cultural e entra nisso também as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí a nossa vida vira uma xícara cheia, como dizem os orientais. A sua xícara está cheia, você não consegue mais aprender nada. Não pelo fato de não acumular mais nada, estourar que nem um carrapato, mas pelo exercício
de brilhar de uma estrela, sabe? A estrela está sempre brilhando, vamos usar essa metáfora? A sua estrela precisa sempre brilhar, ela sempre precisa ter combustível para brilhar. Se ela se apegar ao combustível que ela tem, um dia ela vai se apagar. Mas ela só continua a brilhar porque aquilo tudo se renova. Então, para Krishnamurti, o aprendizado ele não é acumulativo. Ele é o exercício de aprender momento a momento. Aprendendo e se livrando, aprendendo e se livrando. Claro que as memórias serão guardadas automaticamente no nosso cérebro, que é um computador biológico, mas ele não é a vida, ele é um reservatório. Não confundimos a vida acontecendo com um reservatório de informações, né? E agora entra um ponto interessante nesse papo todo. A inteligência artificial. O cérebro é um computador biológico. Por si só, ele já é, de certa forma, artificial. Porque a vida continua acontecendo e ele retém informações. E a gente vive aonde? Geralmente, no passado das nossas memórias. Enquanto a vida aqui continua acontecendo sempre novinha em folha. Mas não, a gente vive conforme o passado. Tudo já tem um nome, tudo já é conhecido. E aquelas coisas que se foram já não acontecem mais, a gente entende que a vida já acabou. Quando a gente se apega a memórias. Mas no que se refere a conteúdo, a inteligência artificial vem com tudo e vai vir mais forte ainda. Gente, eu comecei a namorar minha esposa com linha telefônica que tinha um mesário. O mesário se intrometia na conversa, dizia que a gente estava conversando demais e mandava a gente desligar, que tinha outras pessoas querendo ligar. Eu vivi nessa era. A gente viu a ascensão da internet, dos celulares, e agora com o GPT, com a inteligência artificial. Daqui para frente, vai ser tudo muito mais rápido. Isso é assustador. Ok, por que é assustador? A nossa mente, o nosso cérebro, computador biológico, criou toda a cultura, toda a informação e a tecnologia da qual a inteligência artificial, assim nomeada, da qual ela se abastece. Ela é assustadora porque ela organiza essas informações e realiza produtos e desempenhos de uma maneira muito melhor que o nosso cérebro. Então a gente se assusta, a gente acha o quê? Que ela vai tomar o nosso lugar, que a humanidade vai cair diante da inteligência artificial, assim chamada. É assustador, é apocalíptico. Só que a gente esqueceu da partícula Zen. Por isso, uma das visões sobre toda esse futurama da humanidade é que, diante de toda essa tecnologia, esse contraste entre cultura e Zen vai ficar mais nítido. Vai ficar nítido pela primeira vez para muitas pessoas. E isso vai ser bom. Vai ser aquele momento. Acontece que a gente tem que se identificado com as nossas produções ao longo da história. A gente se identificou como fazedores de cultura. Ou como seres muito inteligentes, muito cheios de memória e de informação. E quando um sistema autônomo consegue fazer isso da mesma forma que nós fazemos e muito melhor, a gente vai se sentir humilhado pela nossa própria evolução. A inteligência artificial, ela apenas opera automaticamente dentro deste campo de informações. Ela organiza a nossa cultura, combina, reproduz a nossa cultura. E dessa forma a gente pode se perguntar, não sobra nada para nós seres humanos? Agora, dentro da área musical, estão muito preocupados com a música da inteligência artificial. E agora não resta mais nada para o músico fazer. E assim em todas as profissões. Porque a gente tem vivido as últimas décadas, ou talvez séculos, nos apegando fortemente à nossa rede de informações, de memórias, de aprendizados. E a gente esqueceu da partícula Zen. É isso que a inteligência artificial vai nos mostrar, como nos olhando num espelho.
Para ainda quem não viu a partícula Zen, o espelho da tecnologia vai mostrar isso claramente. E isso não vai ser um momento ruim, vai ser um momento muito bom. Porque o ser humano vai se relembrar desta capacidade de vazio, de aprender, de alma, de algo metafísico, de algo além. Ou seja, consciência viva, experiência subjetiva, silêncio, presença, alma, Deus. Chame do que quiser, sendo que nomes são culturas, são informações. Que tal não dar nome para isso? E esse não dar nome para isso, essa possibilidade de absorver e não fazer cultura. Essa é a vibe Zen. Naturalmente, a inteligência artificial que trabalha com dados não tem essa possibilidade. Ela apenas recria, ela atua. Aí que está, a gente tem atuado, recriando coisas que estão em nossas cabeças, em nossas memórias, e a gente tem esquecido dessa parte silenciosa e observadora. E quando a gente entrar em contato com essa parte Zen, com essa partícula observadora da gente, a gente vive de verdade novamente. E pode vir o que vier, a gente vai estar profundamente Zen. A sacação é essa, é uma desidentificação com a mente, como diziam os orientais, desde os tempos dos velhos mestres sábios chineses. Desidentificação com a mente, desidentificação com a memória, com a cultura. Então a vida, ela não é o acúmulo de memórias. Isso é uma parte da vida humana. A vida é presença. A vida é prestar atenção. Manter o espírito curioso. Então talvez se explique muito facilmente o que é cultura, mas aquilo que vem antes da cultura. Essa é a chave que está faltando, que já está aí. É só observar. Até o próximo vídeo.